Olá, tudo bem? Nós estamos aqui para começarmos um estudo bíblico muito interessante com o tema A Certeza da Salvação. E neste tema nós vamos falar de algumas questões, ou vamos tratar de algumas questões que têm a ver, ou melhor, algumas dessas questões são: quem foi predestinado à salvação? Quem pode ser salvo? Será que Deus escolheu alguns para serem salvos? Ou todo mundo, Jesus morreu por ele? Sem mais demora, nós vamos à Bíblia Sagrada para a gente começar a ver o que a Bíblia diz. No livro de João, capítulo 3, versículo 16, diz o seguinte: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele está dizendo aqui que Deus amou ao mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crê não pereça, não mora, não perca a salvação, mas ele tem a vida eterna se nós crermos em Jesus. Mas a palavra mundo, o que significa mundo? No original grego, o que significa a palavra mundo? Em outras palavras, a palavra mundo significa todas as pessoas da humanidade. Ele fala da humanidade, quer dizer, todos nós somos sujeitos à salvação. Ainda temos um outro texto, 1 de Timóteo, vamos abrir muito rapidamente a 1 de Timóteo, no seu capítulo 2, nós veremos o que diz esse texto bíblico. Capítulo 2, versículo 3 a 16. 1 de Timóteo, capítulo 2, versículo 3 a 6. Diz o seguinte: isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Todos os homens sejam salvos, quer dizer que todos os homens podem ser salvos. Vamos no Tito, vamos ver o que Tito diz. Também uma das cartas que Paulo escreveu. Tito, no seu capítulo 2, versículo 11, diz o seguinte: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Todos os homens. E essas pessoas que dizem que as pessoas que serão salvos ou são aqueles que foram predestinados, Deus criou alguns para irem no céu e criou alguns para irem no inferno. Mas será que essa teoria está certa? Nós vamos ler um dos textos que eles se apegam e dizem que somente alguns serão salvos, e nós vamos explicar o que significa esse texto. Efésios capítulo 1, no seu versículo 4 e 5 diz assim: assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus, segundo o beneplácito de sua vontade. Esse é o texto bíblico que está dizendo que, assim como nos escolheu, quem são os escolhidos de Deus? Em Mateus capítulo 24, versículo 31, ali trata da volta de Jesus. Ele diz que todos aqueles que serão salvos são os escolhidos de Deus. Ou melhor, Jesus Cristo, quando vir, ele enviará os seus anjos para vir recolher todos os seus escolhidos. E os escolhidos de Deus são aqueles que creram em Jesus, são todos aqueles que fizeram a vontade de Deus. A graça de Deus é manifesta a todos os homens, só que Deus não salva ninguém e não se entrega. Deus espera que nós mesmos reconheçamos a sua graça. A graça de Deus é como se fosse uma mão estendida para nós. Nós estamos num buraco e Deus estende a sua mão. Se nós não levantarmos a nossa mão para pegarmos a mão de Deus, nós não teremos essa graça. Isso, quando nós levantamos a nossa mão, é que simboliza a nossa fé, ou a crença, aquilo que nós acreditamos. Nós temos que acreditar que o sangue de Jesus tem poder para nos libertar. Nós temos que acreditar que, se nós levantarmos a mão e dissermos: Senhor, eu já andei tanto neste mundo e não consigo achar solução, eu já fiz isso, já fiz aquilo, já andei em várias casas, mas não consigo achar a solução, mas eu hoje aceito a salvação em nome de Jesus. Então, Senhor, pega em minhas mãos e tira-me deste buraco. Aí, Jesus, nós não pagaremos nada, mas Ele nos tirará do buraco. É que significa a graça de Deus. E essa graça é estendida para todo mundo. Quer dizer, todo aquele que ouve a palavra e não rejeita a mesma palavra, essa pessoa vai ter como beneficiar da graça de Deus. Então, a graça de Deus é para todo mundo.
E muitos aqueles que não creram em Jesus, eles não aceitaram a graça. Por exemplo, os israelitas, João capítulo 1, versículo 12, ele diz que ele veio para os seus e os seus não o receberam. Mas a todos aqueles que creem em Jesus, eles são feitos filhos de Deus. E em Efésios nós lemos que ele escolheu aqueles filhos de adoção. Os filhos de adoção. Filho de adoção e povo escolhido é todo aquele que crê em Jesus. Não importa. Deus não pode criar uma criatura para lhe pôr no fogo. Deus é amor. Um dia ele há de julgar todo mundo. Se tiveres tempo, depois leia Mateus capítulo 25, versículo 41. Nesse texto, ele diz, eu acho que é melhor a gente ler, Mateus capítulo 25, versículo 41. Esse texto é um texto muito especial e nos conta uma coisa que muita gente não tem prestado atenção. E no versículo 41 diz o seguinte: então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Aqui não está escrito que Deus predestinou alguns para o fogo. Aqui está dizendo que o fogo eterno é preparado para todos aqueles que não aceitarem a verdade, todos aqueles que abraçarem ao diabo. Muitos podem levantar e dizer o seguinte: mas como é possível Deus criar uma criatura e faz plano para lhe pôr no fogo? Não. Deus só quer acabar com o pecado. Deus quer exterminar com todo o pecado. O pecado é como se fosse uma árvore seca. Todo aquele, Deus diz assim: olha, eu vou queimar essa árvore seca. Todos aqueles que abraçarem esta árvore, eles vão de queimar. A pergunta é: se você abraçar uma árvore seca e posto o petróleo ou gasolina e tirarmos um fósforo e acendermos, o que há de acontecer? Será que a árvore vai acender sozinha? Ou você também queimará junto? Então Deus quer acabar com o pecado. E se você faz parte dos pecadores, se você abraça o pecado, se você quer fazer sempre a vontade do inimigo, um dia serás destruído. Mas a mensagem não pode terminar assim. Este não é o plano de Deus. Deus nos ama. E em Efésios capítulo 2, versículo 8 e 11, esse texto bíblico diz-nos algo muito especial. E eu digo assim: olha, que seja isso a sua esperança e a minha esperança. Ele diz assim, Efésios capítulo 2, versículo 8, 9, 10, diz o seguinte: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Porque pela graça sois salvos. Nós somos salvos pela graça. Deus já estendeu a sua graça. Jesus já morreu por nós. Ele já nos deu esta oportunidade de nós sermos salvos. Então nós não temos que nos preocupar mais, porque a solução da nossa vida já veio, Jesus. Só que nós precisamos fazer uma coisa: nós precisamos estender a nossa mão para aceitarmos essa graça. Porque Ele está dizendo aqui, esta graça, nós não somos salvos pelas obras. Alguns dizem assim: nós somos salvos por guardar os mandamentos. Não, nós somos salvos pela graça de Deus. Só que no versículo 10, ele diz assim: pois como feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, lei. Quando nós somos salvos pela graça, Cristo nos aceita e diz assim: filho, venha. Você agora é meu filho. Você agora faz parte do meu reino. Você é uma nova criatura. As obras boas já estão preparadas. Ou melhor, aqui estão os mandamentos que você precisa guardar. Você não pode continuar a adulterar mais. Você não pode continuar a ofender mais. Você não pode continuar a falar mal dos outros. Você não pode continuar a roubar, a mentir, a fazer muita coisa, a transgredir a lei de Deus. Você não pode fazer mais isso. Você tem que obedecer a Deus. Alguns até dizem assim: não, a lei de Deus foi abolida. Mas quando se diz a lei de Deus foi abolida, nós, às vezes, é bom nós especificarmos e dissermos assim, singularizarmos: o sábado foi abolido. Mas o sábado não foi abolido. Eu vou postar mais um outro vídeo e vamos falar desse assunto somente do sábado. Mas hoje nós estamos a falar da certeza da salvação. Nós temos que ter a certeza da salvação porque Deus nos ama.
Ele nos ama e quer nos salvar. Ele quer salvar todo mundo. Pedro, na primeira carta de Pedro, ele diz que Deus, Ele quer que todo mundo venha ao arrependimento. Não quer que ninguém se perca. Como é que nós falamos que alguns foram criados para serem lançados no fogo? Não é isso. Agora outra pergunta é: será que quando alguém é salvo para sempre? Muitos dizem assim: não, salvo, uma vez salvo, você está salvo para sempre. Ezequiel capítulo 33, versículo 11 até 15 diz o seguinte: diz-lhes, tão certo como eu, diz o Senhor Deus, não tenho prazer na morte do perverso, mas em que o perverso se converta do seu caminho e viva. Deus não tem prazer na morte do perverso. O perverso é um pecador que ainda não se entregou a Ele. Ele não tem prazer. Quer dizer, quando um pecador, não entregando-se a Cristo, morre, Deus não fica feliz. Como é que nós dizemos que Deus criou alguns para o inferno? Isso não tem sentido. Então Deus não fica feliz com a morte do perverso. Depois você pode dar uma continuidade nestes versículos. Alguns dizem também, não, antes de aceitar a Jesus, eu era pecador, mas como eu sou escolhido, quando eu aceitar, eu continuarei salvo para sempre. Eu até posso me desviar, eu posso beber, posso fazer isso, posso fazer aquilo, mas um dia eu vou sempre voltar a Deus porque eu sou escolhido. É mentira. O perverso, se ele voltar nos seus maus caminhos, ele não fará a vontade de Deus, ou não terá esta ceia com Jesus Cristo. E Deus quer nos salvar. Deus quer nos dar a salvação e a vida eterna. Agora nós, quando nós somos salvos, nós precisamos permanecer na presença de Deus. E como nós podemos permanecer na presença de Deus? Como é que nós podemos permanecer salvos neste mundo tão turbulento, nesse mundo que há muita maldade? Nós acordamos e há muita tentação. No João capítulo 15, versículo 10 diz: se guardarmos os seus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e o seu amor permanece. Se nós guardarmos os mandamentos de Deus, nós vamos permanecer na ceia do Senhor. Porque em Efésios nós lemos que quando alguém é salvo, Deus preparou obras para ele, ou melhor, preparou leis para ele obedecer. Estas leis não podem ser pesadas de obedecer, porque nós obedecemos lá com amor. Quando nós amamos alguém, quando nós amamos uma mulher ou um homem, nós fizemos tudo por prazer. Nós não sentimos peso de abandonarmos alguns nossos vícios, porque nós amamos essa mulher ou este homem. Assim também tem que ser com Deus. Quando nós amamos a Deus, nós fizemos coisas com prazer. Nós buscamos forças a Deus. Às vezes nós reclamamos de força, mas nós precisamos ter muita força a Deus. E para permanecermos cada vez mais a Jesus, nós temos que orar muito. Temos que ler a Bíblia todos os dias. Temos que fazer planos de oração e nos entregarmos a Deus. E Cristo quer nos salvar. Talvez você seja alguém que ainda não se entregou a Jesus. Talvez você tenha várias dúvidas. Neste vídeo você pode fazer alguns comentários perguntando o que você necessita. Também pode sugerir um vídeo para a gente lançar e você tirar as suas dúvidas. Põe o seu tema. E não esqueça de pôr o like neste vídeo para que o nosso canal cresça cada vez mais. Nós contamos contigo. Que o Senhor venha te abençoar. Hoje é o dia da tua salvação. Hoje é o dia de se entregares a Deus e Ele quer libertar você. Que o Senhor venha nos abençoar. Que tudo seja segundo a vontade de Deus. E também que esta mensagem seja algo proveitoso para as nossas vidas espirituais. Amém?